Eu tenho certeza que assistindo filmes ou vendo vídeos aqui pela internet, você já deve ter se perguntado ao menos uma única vez: como seria um exorcismo na vida real? Eu sei disso justamente porque durante muitos anos da minha vida, eu também me questionava se era igual aos filmes ou se tudo aquilo não passava de exagero. E então, aconteceu comigo. Tudo isso aconteceu por volta de 7 anos atrás. Naquela época, eu morava junto com a minha mãe e com a minha irmã mais velha. A gente sempre foi muito amigas. Eu sempre contava minhas coisas pra ela e ela sempre compartilhava seus segredos comigo. Desde muito novinha, ela sempre me dizia que viu uma mulher caminhando pela nossa casa. E honestamente, eu não acreditava. Eu sempre achei que era somente uma irmã mais velha tentando botar algum tipo de medo na irmã mais nova, né? Como a gente sempre vê por aí. Mas um dia eu fiquei sem saco, então quando ela veio me falar isso de novo, eu quis tentar entrar na brincadeira e eu perguntei como era aquela mulher. E então ela começou a me detalhar como era aquela moça. Ela disse que era uma moça bem alta, com vestidos brancos soltos, um cabelo preto que cobria seu rosto e sempre aparecia pela noite. Honestamente, eu fiquei com bastante raiva dela. Eu pensei, além de me assustar, ela ainda vai querer vir com uma história clichê. Mas por outro lado, a minha mãe, ela levava bem a sério tudo o que ela dizia e eu só achava que ela tava sendo só religiosa demais. Afinal, pra mim, tudo aquilo era só na cabeça da minha irmã. Talvez ela estivesse alucinando, não sei. Mas eu me lembro de conseguir ver quando a minha irmã, ela ficou meio magoada quando eu disse que eu não acreditava nela. E olhando pra trás, hoje eu me arrependo muito sobre isso. E conforme as semanas iam passando, ela começou a ficar cada vez mais quieta, mais retraída. E nessa altura, eu achei que fosse somente uma birra por eu não ter acreditado nela no início. Mas depois eu comecei a perceber que ela tava se esforçando até pra ficar acordada pela noite. E eu me lembro quando tudo aquilo começou. A gente dormia no mesmo quarto, a minha cama era de um lado e a dela era do outro. E naquele dia em específico, ela me cutucou de madrugada e perguntou: "Você pode ficar acordada comigo?" Honestamente, eu não entendi nada. Não era ela que odiava ficar acordada pela madrugada? Então, mesmo me esforçando, em pouco tempo eu acabei caindo no sono de novo, sem querer. Mas então eu ouvi o barulho de um vidro caindo bem do meu lado. Era o copo de água que ela deixava do lado da cama antes de deitar. E naquele momento, o susto que ela teve foi tão grande que resultou em várias concussões ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo dos meses. E desde aquele dia, tudo mudou. Desde pequenininha, eu sempre via minha mãe como uma pessoa muito religiosa. Tudo que era relacionado à bruxaria, ela acreditava fielmente e levava muito a sério. E não demorou muito para que minha família inteira soubesse do caso da minha irmã, já que a saúde dela caiu literalmente de um dia pra noite. E eu via que minha irmã já não era mais a mesma. Agora ela precisava tomar remédios constantes e ela vivia sobre os nossos cuidados. Eu sentia muita falta dela, mas algo dentro de mim falava que ela não voltaria a ser o que era antes. Certo dia, minha avó disse pra minha mãe que a casa estava carregada e talvez assombrada por demônios. Quando a minha mãe ouviu isso, eu acho que ela ligou os pontos de tudo o que aconteceu, sabe? Eu não julgo ela pelo seu desespero, mas ela tomou uma decisão que, sinceramente, eu acho que eu nunca vou esquecer. Naquele mesmo momento, ela entrou em contato com um homem que se dizia padre. E desde o começo, eu achei que tinha alguma coisa de errado, alguma coisa de estranho. Aquele padre era um menino com quase a minha idade, e ele não transmitia confiança. Ele falava de um jeito inadequado, ele agia e também se comportava de um jeito meio esquisito. E como se não bastasse isso, a história dele meio que, digamos, chamava atenção demais. Antes ele estava preso por porte de drogas e por porte de armas. E quando ele saiu, ele disse que viu o próprio Deus dizer a ele que deveria espalhar sua palavra. Naquele dia, por várias e várias vezes, eu tentei conversar com a minha mãe e dizer que tudo aquilo soava estranho demais. Mas ela não me ouvia e brigava comigo todas as vezes. Ela sempre dizia: "Que mal tem? A gente tá fazendo de tudo pra ver a sua irmã bem. Vai ser somente uma oração e depois ele vai embora." E o que era pra ser somente uma oração simples dentro da nossa casa virou completamente o contrário disso. No dia marcado ele veio, mas ele não veio sozinho. Vieram junto com ele nada mais, nada menos do que cerca de 40 pessoas pra dentro da nossa casa. Sem permissão, sem nenhum tipo de aviso, eles literalmente só entraram. E eu me lembro até hoje da sensação. Era como se minha casa tivesse virado um circo e a minha irmã era o espetáculo daquela gente. Algumas pessoas nem perguntaram, começaram a entrar nos nossos quartos, outras mexeram nas nossas coisas e algumas até começaram a cozinhar, comendo no nosso alimento, usando coisas que eram nossas. Naquele dia, eu simplesmente fiquei dentro do meu quarto tentando entender o que tava acontecendo. E só pra você ter uma noção, naquele dia a gente não jantou, simplesmente porque eles comeram toda a nossa comida.
Cada um trouxe sua cadeira, trouxeram aparelho de som com microfone e até instrumentos musicais. A minha casa, ela era relativamente pequena, então eu me senti desesperada quando eu percebi que eu não conseguia nem caminhar dentro da minha própria casa. Eu não conseguia sequer ouvir meus próprios pensamentos com aquele tanto de gente gritando e falando. Então, quando todo mundo se acalmou, por um momento fizeram uma roda no centro da nossa casa e colocaram a gente lá no meio. Começaram pela minha mãe, colocaram a mão nela e depois começaram a falar algumas coisas baixas. E em questão de segundos, ela caiu no chão. E foi aí que começou uma cena que até hoje é meio difícil de explicar. Todos começaram a gritar coisas como sai demônio ou se arrependa, como se aquilo fosse normal. Depois fizeram com a minha avó, depois com meu pai, mas com ele não aconteceu nada. E eu me lembro que nessa hora, ali no meio de todo mundo, eu me perguntei se aquilo de fato era algo normal, porque tava tudo muito estranho, o clima tava pesado e aquele padre em específico, ele me olhava meio torto também. O padre em si disse que aquela casa havia uma entidade maligna que, segundo ele, ligava os portais do inferno ao mundo. Uma idosa interrompeu tudo aquilo do nada e ela disse que seria melhor se eles expulsassem os demônios que estavam no nosso corpo. E então chegou a minha vez. Eu não queria participar de nada daquilo, eu só queria sair correndo o mais rápido possível dali, mas eles não me deixaram. Então, aconteceu uma coisa diferente comigo. Naquele momento, ele segurou meu braço, olhou bem no fundo dos meus olhos e me disse uma frase muito específica que eu ouvi nos piores dias da minha vida inteira. Ninguém mais sabia daquela frase, também não tinha nenhuma maneira dele saber. Eu pedi pra ele me soltar, mas ele começou a apertar ainda mais meu braço. E quando ele percebeu que eu não reagi como os outros que caíram no chão, simplesmente ele virou pra todo mundo e disse que eu era o problema. Que tinha algo dentro de mim que estava impedindo a presença de Deus. Sim, eu ouvi esse absurdo. E naquele momento, a minha irmã, que estava do meu lado, começou a ter um colapso nervoso. Então, só assim eles me soltaram. Nessa hora, eu meio que fiquei sem saber o que fazer, pra onde ir. Então, a melhor decisão que eu pude fazer foi ter corrido pro meu quarto e trancado a porta. Naquele momento, a única coisa que eu queria era ficar longe daquelas pessoas, daquela bagunça, daquele inferno que estava acontecendo na sala. E depois disso, tudo começou a sair do controle. Pela brechinha da janela, eu vi que eles levaram a minha irmã para parte dos fundos da casa e então colocaram ela sentada numa cadeira de plástico para jogar água na cabeça dela. Então, aquele suposto padre começou a falar palavras estranhas, sem sentido nenhum, como se não fosse um idioma normal. E de repente, a minha irmã mudou. Ela ficou completamente diferente. Ali, ela parecia outra pessoa. Do nada, então, ela começou a gritar e berrar que o nome dela era Neuza. Nesse momento, eu me lembro que eu fiquei parada, encarando a janela e olhando fixamente pra ela. Aquele nome que ela tava gritando, ele era o nome da bisavó do meu pai. Uma pessoa que ela nunca conheceu e que ninguém nunca tinha falado sobre pra ela em nenhum outro momento. E a partir daqui, eu vou tentar descrever mais ou menos o que aconteceu, porque é bem difícil de explicar. Enquanto ela gritava e ria sem parar, em alguns momentos era como se ela voltasse ao normal e depois meio que ela se desligava. E depois ela voltava ao normal de novo e começava a gritar que ia matar toda a família. Era realmente como se duas pessoas estivessem dentro dela brigando, sabe? No mesmo corpo. Naquele momento eu via que a minha mãe estava em completo estado de choque. Ela dizia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. E eu fico pensando que, na verdade, talvez ela queria me proteger de alguma forma. Então, por mais que eu não quisesse sair dali, eu obedeci ela. Eu saí de casa e eu comecei a caminhar para casa do meu tio, que morava a poucos minutos dali. Eu me lembro que ainda no caminho, eu tava meio desnorteada, sem saber o que fazer, o que falar, como agir. Na minha cabeça só vinha se minha irmã iria ficar bem depois de tudo aquilo, ou como e por que aquele cara sabia o que tinha acontecido comigo sem ninguém nunca ter falado com ele. Então, logo no meio do caminho, a minha mãe me ligou dizendo pra eu voltar porque tudo já tinha terminado. E nessa hora, eu tentei correr de volta pra casa com medo de que tivesse acontecido alguma coisa, talvez. E eu me lembro claramente que eu vi as pessoas indo embora de casa, saindo como se tudo fosse alguma festa, sabe? Alguma comemoração. Eu corri pra ver minha irmã e ela tava deitada na cama, quieta e até fria. Ela não queria conversar, ela só ficava coberta
coberta, de olhos fechados. E ver isso me doeu tanto. Então logo quando eu acordei de manhã, eu olhei pra minha irmã e ela tava escrevendo alguma coisa na parede. Eu chamei, mas ela não me respondia nada, né? Então eu achei que talvez o melhor fosse dar um espaço pra ela. Talvez ela só estivesse estressada ou cansada do dia anterior. Então eu fui pra sala e eu lembro que eu vi a minha mãe sentada olhando a parede. Então quando eu me aproximei, eu vi que todas elas, sem exceção, estavam escritas: o sangue de Cristo tem poder. De madrugada, sem ninguém ver, a minha irmã escreveu em todas as nossas paredes da sala. Ali, eu sabia que eu tinha perdido mais que uma amiga. Eu sabia que eu tinha perdido minha irmã pra sempre. E até hoje a gente não sabe ao certo se foi algo psicológico, se foi espiritual ou até outra coisa. Mas eu sempre me pego pensando, talvez se eu tivesse acreditado nela desde o início, nada disso teria acontecido.